Alguma vez você já encontrou com alguém e pensou: será que essa pessoa é chata ou sou eu? quando isso acontecer de novo, você não vai mais ficar na dúvida, porque nesse vídeo eu vou te ajudar a decifrar o enigma da chatice. Vamos entender essas personalidades e descobrir como lidar com essas pessoas que nos fazem coçar a cabeça. Então, fica aqui comigo e veja como conviver melhor com as pessoas chatas que nos rodeiam. Te garanto que a chatice nunca mais será a mesma para você. Olá, querida pessoa, seja muito bem-vinda a este canal maravilhoso. Eu sou Eliane, especialista em comunicação, e resolvi trazer esse assunto para cá porque eu sei que você conhece muita gente chata. A gente identifica fácil a chatice alheia, não é? Mas e quando o problema está em nós? Então, me responde aqui nos comentários rapidinho. Você é chato? Enquanto você responde, não esquece também de deixar seu like para não esquecer depois e já se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Agora vamos ao que interessa. É importante saber que a chatice tem impacto social na nossa vida. Você já se pegou pensando em como evitar aquele fulano que parece ter diploma em chatice? O pior é que essas pessoas podem simplesmente dominar a sua vida social e a sua vida profissional também. Ter um amigo chato ou um colega de trabalho que nunca para de reclamar pode sugar toda a sua energia. E essas interações podem ter um impacto emocional muito sério em você. Imagine se sentir constantemente esgotado, impotente, só porque alguém insiste em ser insuportável. Não dá, né? No ambiente de trabalho, por exemplo, o chato pode ser aquele colega que atrasa todas as reuniões, ou que monopoliza as conversas, ou que fica criticando tudo e todos. E isso pode acabar com o dia da equipe mais rápido que uma máquina de café quebrada. Então, você tem que saber identificar essas pessoas para lidar melhor com elas. E também precisa descobrir se não é você quem está acabando com o clima por aí. Agora que você já sabe por que é importante identificar uma pessoa chata, vamos aprofundar um pouco mais e descobrir os sinais que podem ajudar você a reconhecer essas pessoas aí bem rapidinho. Mas assiste até o final, porque eu tenho um conselho muito importante para te dar. Ok? Vamos falar sobre os 7 sinais de uma pessoa chata. Eu pensei bastante no que faz uma pessoa incomodar a gente. E claro que o que me incomoda talvez esteja tudo ok para você. Mas eu acho que no geral esses aqui são os principais sinais da chatice. Depois você me conta se você concorda ou não. O primeiro deles é a falta de empatia. Essas pessoas parecem viver num mundo ali só delas. Elas não se importam com os sentimentos dos outros. Ou seja, apenas os desejos, as opiniões e as necessidades dela é que são a prioridade. Se você se sente como se estivesse, por exemplo, ali falando com uma parede, esse pode ser um sinal de alerta. Depois a gente tem a falta de autoconsciência. Pessoas chatas não têm ideia de como suas ações afetam os outros. É como se elas vivessem dançando ali sozinhas, na pista de dança da vida. E também não conseguem reconhecer quando estão sendo inconvenientes. Sabe quando uma pessoa fala alto demais lá num lugar que está silencioso? Pois é. O próximo sinal, número 13, é a necessidade constante de atenção. Os chatos sempre querem ser o centro das atenções. Parece que estão sempre querendo dar um showzinho ali particular. Você já conheceu alguém que parece ter um holofote ali em cima dela o tempo todo? Ela faz questão de colocar o holofote em cima dela? Pois então, esse tipo de pessoa faz de tudo para as coisas girarem em torno delas e elas não dão espaço para ninguém nas conversas. O comportamento arrogante também é um sintoma de pessoas chatas. Elas acham que sabe tudo e menosprezam as opiniões dos outros. Se você já sentiu que estava ali conversando com uma enciclopédia ambulante,
essa pessoa pode ser chata. O maior problema de gente assim é que elas fazem os outros se sentirem desvalorizados. E a consequência disso você já sabe. Muitos conflitos e muitas brigas desnecessárias. O sinal número 5 é a resistência ao feedback. Quem é chato não aceita críticas e acha que está sempre certo. Mudar? Nem pensar. Só ouve o que os outros têm a dizer quem tem interesse em mudar, em se tornar uma pessoa melhor. E os chatos não acham que precisam melhorar, afinal, eles já são ótimos. Também tem aquela inconveniente, constante negatividade. Tudo é um problema e a vida é um eterno drama. Se você está cercado por nuvens negras aí, pode ser que uma pessoa chata esteja aí por perto. No meu ponto de vista, esse é o sinal mais chato de todos. E por último estão os comportamentos invasivos e indelicados. Gente chata não entende limites e pode invadir o seu espaço pessoal. Tem sempre aquele colega que chega atropelando a conversa sem ser convidado, né? Ou também tem aquele que fica fazendo pergunta estranha, umas perguntinhas desconfortáveis que ninguém quer responder. Além de ser uma chatice, isso também é um tipo de microviolência e eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre isso. Se você quiser assistir, dá uma olhadinha nos links aqui na descrição e nos cards também. Bom, eu consegui identificar esses sintomas de uma pessoa chata quando eu parei para pensar no assunto. Eu realmente fiquei pensando, tá, o que me incomoda? O que faz uma pessoa ser chata? E cheguei nessa lista. Mas você pode me ajudar a completar os sinais de alerta aí. É só comentar no vídeo. E também tem um conselho importante para deixar aqui. Lembra que eu falei que eu ia te dar um conselho? Pois então, não rotule as pessoas por engano. Não esqueça que é normal as pessoas terem dias e fases ruins. Todo mundo tem seus altos e baixos, então toma cuidado com isso. Do mesmo jeito que você não quer ser rotulado como chato, ou não quer assumir que é chato, não faça isso com os outros. Antes de tudo, tenha empatia para entender o momento da vida da pessoa. Agora, se alguém tiver esses comportamentos constantemente e faz muito tempo, tem grandes chances dessa pessoa ter sido contaminada pela chatice. Então, presta atenção também se esses sinais que eu comentei aqui não estão em você. Se você descobriu que é uma pessoa chata, não fica triste, porque esse é o primeiro passo para se tornar uma pessoa melhor. Para isso, você precisa desenvolver suas habilidades de comunicação e ouvir mais. Então, se eu gravar um vídeo sobre como não ser uma pessoa chata. E se você quiser entender como lidar com os chatos, recomendo que assista ao meu vídeo sobre como lidar com pessoas tóxicas. Porque as técnicas que eu expliquei lá também são perfeitas nesse caso. E eu fico muito feliz que você se preocupa em saber se está sendo chato ou não. Isso é muito importante para melhorar a sua comunicação interpessoal e as suas relações no ambiente de trabalho, na vida, com a família, com os amigos, em todo lugar. E antes de ir embora, eu vou pedir mais uma vez para você não esquecer de deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Afinal, aqui tem comunicação para todos e eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu publico aqui toda semana. Também tem o meu blog, se você quiser um conteúdo mais aprofundado. E também publiquei um post sobre os chatos lá. Vou deixar todos os links importantes aqui na descrição. Dá uma olhadinha, acesse o que você tiver interesse. E muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo! Até o próximo vídeo.